meninas, bom dia, então, né? Obrigada pela participação de vocês. Eu pensei em dividir a aula de hoje, né, em dois momentos. Então, no primeiro momento, eu gostaria de passar algumas informações referentes a desenho de primers, né? Como que a gente pensa num desenho experimental para uma análise de PCA em tempo real. Então, a gente abordar uma dessas questões, né? Falar um pouquinho também dos bancos de dados genômicos, porque nas aulas gravadas fica mais difícil, né? De mostrar as telas, de vocês acompanharem realmente em tempo real como que a coisa acontece. Então, essa aula síncrona, ela é importante por conta disso, né? A gente poder interagir um pouquinho melhor e de eu poder mostrar para vocês o passo a passo para a construção de um primer, por exemplo, tá bom? Num segundo momento da aula, a gente tira as dúvidas, então, daquelas questões que ficaram meio estranhas, né? Eu até identifiquei realmente tem 2 erros ali nas questões, a gente vai falar sobre isso, tá? Então, a gente começa falando um pouquinho sobre as ferramentas de desenhos de primers, mas antes disso, a gente fala sobre. Vocês estão me ouvindo bem? Só para dar um toque para mim. Sim? Antes disso, vou mostrar para vocês uma ferramenta que é muito importante, na verdade, um banco de dados genético. E esse banco de dados, como eu falei lá na nossa aula teórica, ele serve para guardar todas as informações dos genes que já foram mapeados em toda e qualquer espécie. E é por esse banco de dados que vocês têm que começar, na verdade, o estudo de vocês, né? O primeiro passo é começar com análise, né, com esse banco de dados, tá? Eu vou compartilhar minha tela para vocês, com vocês, e daí a gente vai vendo juntos como que a gente faz a busca de um gene de interesse, quais são as informações que são importantes ali, o que a gente não precisa prestar tanta atenção, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Bom dia, Keila, tudo bem? Vocês estão vendo a minha tela? Sim, dá para ver. Tá. Então, o que a gente vai fazer, né? Primeiro de tudo, é colocar no seu Google, enfim, a ferramenta que você quiser usar, GeneBank. GeneBank é o nome do banco de dados que a gente utiliza para fazer essa busca, né, dos genes de interesse que você quer estudar, que você quer analisar. Então, colocando lá GeneBank, você vem na sua primeira opção. Ele abre imediatamente essa tela aqui, tá? É nessa tela que você vai colocar, por exemplo, o nome de um gene de interesse. Obviamente, tudo que eu estou falando agora, né, que eu vou falar a partir de agora, é em relação às análises experimentais, a estudos experimentais. Se você estiver trabalhando no laboratório, se você estiver trabalhando com um diagnóstico clínico, você não precisa fazer nenhuma dessas etapas que eu vou falar. Porque você compra, você não, o laboratório compra um kit que já vem pronto, a sua placa já vem marcada com todos os genes que você vai precisar mensurar, né, analisar, quantificar, e você só vai colocar ali um mix de reação e amostra do paciente. Ou então, essa placa vem marcada com um DNA específico para a gente poder identificar ou investigar uma infecção específica. Então, por exemplo, preciso fazer um diagnóstico de HIV, preciso fazer um diagnóstico de COVID, preciso fazer um diagnóstico, sei lá, de qualquer patologia fúngica, bacteriana, parasitária. Então, esses kits comerciais, que são voltados ao diagnóstico clínico, eles têm características que são totalmente diferentes dos kits, dos produtos, dos insumos que são utilizados na pesquisa experimental, tá bom? Então, esse passo a passo, né, essas informações que eu vou mostrar para vocês, elas são referentes às análises de pesquisa experimental, então, a pesquisa acadêmica, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar, por exemplo, o nome de um gene de interesse que vocês queiram estudar. Então, vamos colocar só para exemplificar, BAX. E aí você vai colocar o organismo que você está trabalhando. Então, digamos que você está fazendo uma pesquisa experimental com camundongo. Então, você vai colocar lá, BAX em os músculos, tá? Finalmente. Ele vai puxar para você todas as informações,
todas as informações que você precisa ter em relação a esse gene específico, tá? Então, baixando a tela aqui um pouquinho, ó, dá para você ver todos os resultados que ele te dá em relação a este gene específico. Então, como eu estava falando, a partir do momento que você coloca o seu gene de interesse aqui, ele vai te dar vários resultados, né? E aí, conforme você vai rolando a tela, você vai ver que tem várias opções, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, da primeira opção que ele mostra, né, que é o BAX, né, que é uma proteína associada à família da BCL2. BAX é uma proteína apoptótica, né, então ele estimula a apoptose nas células. E aí ele mostra para você que é um transcrito variante 1. Isso porque BAX, por exemplo, ele pode formar vários transcritos diferentes, né? Então, esses transcritos variantes, eles correspondem, por exemplo, a regiões específicas, ou melhor dizendo, a tecidos específicos. Então, às vezes, o RNA mensageiro do BAX, que é expresso no encéfalo, ele é um pouquinho diferente do BAX, que é expresso no estômago, ou que é expresso no fígado, ou que é expresso no rim, ou que é expresso no coração. Por isso que alguns genes, conforme você for fazendo essa pesquisa, você vai notar que tem esses transcritos variantes aqui, tá? Então, na verdade, quando você se depara com uma situação como essa, o ideal é você olhar todos os transcritos variantes e pesquisar se eles têm alguma relação muito forte com algum tecido específico, tá bom? Então, a gente vai no primeiro aqui só para exemplificar. Essa outra tela aqui, ela vai mostrar informações muito importantes. Está todo mundo vendo? A tela que está escrito locus, então tá bom. Essa telinha, então, ela vai mostrar informações do tipo o código de acesso para que o GeneBank entenda e consiga buscar toda a informação relacionada com a BAX desse transcrito variante 1 de RNA mensageiro, tá? Ele vai mostrar também o tamanho desse RNA, então, nesse caso, 801 pares de bases. E aí ele vai falar que o RNA mensageiro, obviamente, que ele é linear, né? Como toda célula eucariótica tem seu RNA linear. Depois, um pouquinho mais para baixo, ele vai mostrando outras informações que também são informações do banco de dados, algumas são importantes, como eu disse, outras não. Mas ele mostra que, por exemplo, ó, na parte de organismo, todos os organismos que já foram mapeados e que contêm essa sequência de RNA mensageiro relacionada a BAX2, tá? Inclusive, aqui você colocou, os músculos. Depois, um pouquinho mais para baixo, ele vai te mostrar outras informações que também são relevantes em relação aos trabalhos que já foram publicados utilizando esta sequência de RNA mensageiro específica aqui. Então, ele mostra todos os trabalhos que foram publicados. Normalmente são trabalhos publicados em revistas de alto fator de impacto, tá? E aí você tem acesso a esses trabalhos clicando em qualquer lugarzinho aqui do PubMed, você consegue ter acesso a esse trabalho e ler se é um trabalho que te interessa, por exemplo, ou se você quer copiar a sequência idêntica, né, por exemplo, digamos que um desses trabalhos aqui tem uma sequência específica de primers para BCL2, você pode utilizar a mesma sequência se você quiser, tá? Então, ele serve como, são trabalhos de referência, né, para você poder usar como base de estudo também. E aí, descendo ainda mais, lá no finalzinho, aí sim a informação que é a mais importante, que é a sequência de RNA mensageiro, que é relacionada, que é relacionada, então, ao BAX, né, que é esse gene de interesse que a gente colocou aqui na busca, tá? Ou seja, isso significa que, quando você for desenhar os seus primers, algo só para saber, alguma dúvida com relação a primer, o que é primer? Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? A gente pode conversar também sobre isso. Posso seguir? Então, maravilha. Então, para o desenho dos seus primers, você vai utilizar essa sequência aqui, e aí, obviamente, dentro dessa sequência, que tem 801 pares de bases, tem uma grande possibilidade de você construir diversos desenhos de primers que são diferentes, tá? Não é uma sequência muito grande, mas também não é uma sequência tão pequena assim,
tá? Então, você consegue até um bom retorno de número de primers com essa sequência de RNA mensageiro aqui, tá bom? Outra informação que é super importante, né? No comecinho da tela, né, de busca do seu gene de interesse, aparece esse quadrado aqui. Nesse quadrado, ele logo de cara te leva para um link. E você clicando nesse link, espera abrir, ele vai trazer várias outras informações que, de fato, são bem importantes, relacionadas à localização do gene. Então, nesse caso, esse gene está localizado no cromossomo 7 do camundongo, tá? Ele mostra, então, a localização cromossômica, ele vai mostrar também toda a região de exons e introns que foram mapeadas em relação a esse gene, tá? Se você parar com o cursor em cima de alguma dessas linhas, ele vai te mostrar informações como, por exemplo, o nome, né, do gene, alguns dados de banco que são relacionados mais ao banco de dados, ele te mostra o número de nucleotídeos totais e por aí vai. Ele vai te mostrando informações que são, dependendo do que você está trabalhando, até que são relevantes, tá? E aí, o que eu acho mais importante, na verdade, é essa parte aqui, de expressão, porque é aqui que o GenBank vai te mostrar como que é a expressão deste gene especificamente nos tecidos, em vários tecidos. Então, como vocês podem ver, sistema nervoso central, tem o intestino, tem glândula adrenal, tem bexiga, tem cerebelo, tem córtex duodeno, enfim, coração, rim, e por aí vai, tá? Fígado, pulmão, ovário. Então, em todos esses tecidos, esse gene BAX foi mapeado, foi sequenciado, e aí esse sequenciamento retornou um valor que foi quantificado. E aí, por exemplo, vamos ver aqui, no fígado, ele deu um valor de aproximadamente uma média de 13,872. O que é esse 13,872 que eu estou mostrando aqui, né? Essa média de RPKM. RPKM são as leituras, read per kilo. Não lembro bem. Enfim, mas é um número de leituras que ele faz nesse tecido específico, né? É o número de leituras que ele está fazendo por milhão, lembrei, por milhão, é million aqui, tá? Então, o número de leituras por milhão que ele está fazendo nesse tecido. Então, ele é super expresso, dá para ver que ele é muito expresso, tá? Então, aqui você consegue ver se de fato esse gene é expresso o suficiente para que você possa fazer uma análise a contento. Por que eu estou dizendo isso? Alguns genes, eles não são muito expressos nos tecidos. Às vezes a expressão deles é baixíssima, né? E por que isso é ruim, né? Você pode pensar, mas ele pode ser pouco expresso, não ter sido uma condição fisiológica, né? Porque lembrando que todas essas análises aqui foram feitas em condições fisiológicas, em tecidos, em condições fisiológicas, não patológicas, mas você precisa desse valor acurado numa condição fisiológica para que depois você consiga fazer uma comparação que seja eficiente, que seja eficaz, tá? Porque se você tem uma expressão muito baixa nos tecidos em situação fisiológica, depois você perde a tua capacidade de parametrização quando esses tecidos estão em estado patológico, tá bom? Então, é importante observar isso. Por isso que toda vez que a gente pensa em fazer uma análise de PCR em tempo real, é importante a gente pensar se o gene que eu quero estudar, de fato, ele vai me dar um melhor resultado por expressão gênica. Ou, de repente, eu não faço uma expressão gênica, mas eu posso partir para uma expressão proteica. Ou então eu posso fazer uma análise bioquímica, ou então eu posso fazer uma cinética, e por aí vai, né? Então é importante você conhecer o comportamento do gene no seu tecido-alvo e ver se de fato é interessante você partir para uma expressão gênica ou partir para um outro tipo de análise que vai te dar um resultado melhor, tá?
mas isso realmente tem que estudar, tem que saber a pergunta do seu trabalho e por aí vai, tá bom? Mais uma vez, se a gente estivesse falando de uma análise diagnóstica, a gente não tem que se preocupar com nada disso, né? Até porque muito dificilmente um médico vai pedir uma análise de expressão gênica para o PCR em tempo real de um paciente, tá? Isso é mais difícil de acontecer. O que vai acontecer é que se ele quer investigar uma doença, ele vai partir para um ELISA, ele vai partir para uma análise, uma dosagem bioquímica, uma imunistoquímica, né? Mas ele dificilmente ele vai fazer uma análise de expressão gênica para o PCR em tempo real, porque é uma metodologia cara, né? Fica caro para o laboratório fazer isso, e muitas vezes não vai responder a pergunta dele, né? Então, às vezes é muito mais interessante utilizar outras metodologias para a prática clínica, que acaba sendo diferente do que a gente utiliza na nossa rotina acadêmica, né? Nos nossos trabalhos acadêmicos, nas pesquisas experimentais. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não. Jóia. Outra pesquisa importante, né, que deve ser feita também quando a gente está trabalhando com PCR em tempo real, ou mesmo que fosse o PCR convencional, é a pesquisa de um gene housekeeping, ou gene de referência, tá? Tem vários nomes, né? Gene housekeeping, que é, se for traduzir, um gene de manutenção, gene de referência, controle de referência, gene controle, enfim, tem vários nomes, né? Os mais adequados realmente são o gene housekeeping ou gene de referência, tá? O que é esse gene housekeeping? É aquele que você vai utilizar como um gene controle, né? Como um gene de referência para o seu gene alvo, o seu gene de estudo, tá bom? Então, por exemplo, não adianta eu simplesmente pegar a sequência de Bax, não adianta, de Bax, de qualquer outro gene, de TNF, de uma interleucina, de uma COX-2, de um, sei lá, do interferon gama, X, tá? Não importa, não adianta eu simplesmente pegar essa sequência, mandar sintetizar essa sequência de primers e fazer a minha análise somente com esta sequência, porque eu preciso de algo que tenha um valor de referência. E normalmente, né, esses genes de referência, né, esses genes housekeeping, são aqueles genes que não mudam a sua expressão em detrimento do tratamento que você está fazendo, né? Ou da intervenção que você está fazendo, seja no animal, no animalzinho, né? No rato, no camundongo, enfim, seja na sua cultura celular. Então, são genes que precisam ter uma estabilidade de taxa de síntese e taxa de manutenção para que eles sirvam realmente como uma boa referência. Porque se você escolhe um gene de referência que oscila a sua expressão de acordo com o tratamento que você está fazendo, ele não serve mais como um bom gene de referência, certo? Ele não vai ser o ideal para você fazer seus cálculos, a sua normalização dos seus dados, não vai ser o ideal. Então, por isso que é muito importante sempre buscar o gene de referência que menos vai mudar o seu comportamento quando você está fazendo algum tipo de intervenção. Tá? Existem um monte de genes de referência, tem um monte por aí, a gente pode falar do GAPDH, que é o gliceraldeído 3-fosfato, desidrogenado, a gente pode falar do HPRT, a gente pode falar da beta-quitina, pode falar do GUSB, que é GUSP, a gente pode falar da porção 18S do ribossomo, tem um monte, tá? Tem um monte. E também é importante lembrar que muitas vezes um gene de referência que é bom para o encéfalo não vai ser bom para o coração, ou não vai ser bom para o rim. Um que é muito bom para o coração, não altera a sua expressão, independente do que você faça com aquele animal, na sua cultura celular, mas no fígado ele não é bacana. Então, também tem que se fazer um estudo, tem que se analisar. E como que eu descubro isso?
você teria que pegar pelo menos 4 ou 5 genes de referência e testar, para ver qual é o melhor para você, para o tipo de estudo que você está fazendo. Porque, na verdade, cada estudo é muito particular, né? É muito fácil a gente pegar um artigo, vou dar uma olhada no artigo, ele está fazendo, está usando o mesmo tecido que eu uso e tudo mais, mas todo estudo tem sua particularidade, né? Então, o ideal é que você realmente faça esse estudo, tenha essa experiência de fazer isso, porque é interessante, é importante dominar essa parte, né? Para que, então, você possa escolher qual é o melhor gene de referência, que é aquele que vai variar menos, como eu disse, entre os seus grupos de tratamento, entre os seus grupos de intervenção, tá bom? Então, da mesma forma que você fez a busca por um gene alvo, que foi a Bax, no caso que a gente deu de exemplo, você poderia fazer a busca por um gene de referência, tá? E aí, quando você for mandar sintetizar os seus primers, você manda já sintetizar os dois juntos. E aí você faz o teste com os dois, tá bom? Professora, Oi. eu queria que a senhora me explicasse só uma questão de nomenclatura sobre PCR. Uhum. É porque eu vou ler os artigos, aí tem RT-PCR, QPCR, QPCR, um monte de coisas assim, sabe? Aí eu fico pensando, o que é isso? RQT-PCR é a mesma coisa de QPCR? Então, Keila, quando você encontrar no artigo escrito, por exemplo, QPCR, é um PCR quantitativo, tá? Ele não está te indicando, por exemplo, que ele fez aquela reação que a gente faz antes, lembra a reação de cDNA? Então, na reação de cDNA, se você faz, por exemplo, o cDNA primeiro, né, que foi o que a gente fez lá na aula prática, e depois você parte para a amplificação do seu fragmento de interesse, o que a gente está fazendo, na verdade, é um RT-qPCR. Esse RT é de reverse transcriptase, né, de transcriptase reversa, tá? Então, por isso que tem esse RT na frente. E o Qzinho é de quantitativo. Se você encontrar no artigo escrito só qPCR, às vezes o próprio autor não quis colocar, ou sei lá, por vício, né, de linguagem, não coloca mesmo, né, acaba não escrevendo, acaba partindo direto para o QPCR. Eu mesmo, acho que nos meus artigos, eu acabo colocando QPCR, mas a diferença de nomenclatura é essa, tá? Normalmente, se a gente for ver bem assim na ponta do lápis o que é o QPCR, só o QPCR, a PCR quantitativa, e normalmente, se a gente for ver bem certinho, a pessoa ela fez um PCR que a gente chama de one step, né? Então você pega na mesma placa, você faz uma reação de cDNA e você já faz uma amplificação na mesma placa, aí por isso que a pessoa às vezes coloca aqui PCR, PCR quantitativo, tá? Ou simplesmente ela omitiu e não colocou, fez o RT primeiro, tá bom? Entendi, muito obrigada. Imagina, é o que na frente é PCR em tempo real, sempre. Entendi. Sempre, tá? E quando não tem, só tem PCR escrita, porque foi feito PCR em convencional pequeno no Jardim Agarose. Tá bom? Vamos voltar lá. Tem uma nova modalidade de PCR que está surgindo aí, não tem? Virtual, parece? Uma coisa assim? Tem um PCR que chama PCR digital. Não sei se você já ouviu falar. É isso que eu tô fazendo similaridade aqui. PCR digital, ele é bem interessante, tá? Mas, assim, eu até participei de uma reunião com a Termo, foi uns meses atrás. A gente estava, justamente, estavam apresentando, né, esse PCR para mim, esse novo PCR para mim. O PCR digital, ele é interessante, ele faz milhões, ele faz milhares de leituras num único núcleo, ele utiliza umas câmeras, né, no equipamento, um equipamento específico para fazer, então são câmeras que vão, como se fossem câmeras mesmo, filmando cada pocinho da placa, e vão fazendo milhares de leituras naquele pocinho. Normalmente é utilizado para genes mais raros, né? Então, genes que a gente tem muita dificuldade mesmo de obter expressão. Mas o que eles disseram para mim é que ele não é uma substituição, sabe,
da qPCR, mas ele pode ser usado como um complemento para a qPCR. Foi isso que eles falaram para mim. É bem interessante, o volume de reação é baixo, a gente usa 9 microlitros de reação, volume total, para você ter ideia. É super simples, não vai controle endógeno nele, você não utiliza controle endógeno. É bem interessante, sabe? Mas, assim, realmente depende da aplicação e do teu objetivo de estudo, né? Enfim. Ele é bem utilizado, por exemplo, para quando você quer fazer estudo de fármacos, né? Então, como se fosse uma curva dose-resposta, sabe? Então, você faz um estudo ao longo do tempo de um fármaco. Então, por exemplo, você tem um paciente X lá que está tomando um medicamento X, e aí você consegue mensurar, assim, ao longo do tempo, com 6 horas de administração do medicamento, teve a expressão desse gene, com 12 horas aumentou ou diminuiu com 18 horas, e com 20 horas, e com 24 horas. Então, ele faz essa análise que é mais ao longo do tempo. E também eu vi que tem uma aplicação de PCR digital, que alguns lugares estão utilizando, algumas universidades estão utilizando, para avaliação da qualidade da água. Então, também pegar alguns, acho que para micro-organismos, né, para detecção de alguns micro-organismos realmente que possam interferir na qualidade da água, ou presença de algum metal, ou presença, enfim, de algum composto químico que também interfere na qualidade da água. E aí o PCR digital está sendo utilizado para isso também, tá? Muito obrigada pela informação. Imagina, meu amor. Legal, né, Andréia? Bem legal. Também achei legal. E aí, em relação às diferenças, então é isso. Tá? Mais alguma dúvida em relação às variações do método? Não? Joia, então. Oi, Angélica, bom dia. Vamos lá. Então, a gente estava falando dos bancos de dados, né? E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder ver como que seria, então, um desenho de primers, tá? Vamos lá. Então, só voltando aqui. Deixa eu só... Então, digamos, pessoal, que vocês escolheram para fazer o desenho de Bax, né, que é aquela proteína procoptótica que eu comentei com vocês, então ela participa da apoptose celular. Digamos que a gente escolheu essa variante 1, escrito variante 1, e aí uma informação importante que a gente vai pegar daqui é esse NM. Esse NM é como se fosse o código de identificação, né? É um número de identificação deste gene. Cada gene vai ter o seu número de identificação, tá? Dentro desse banco de dados genômico. Então, a gente pode já copiar isso daqui. E aí, a gente vai partir para uma outra parte, que é, na verdade, o Primer Blast. Primer Blast é uma das ferramentas utilizadas para desenho de primers. Uma das várias que existem, tá? É uma ferramenta gratuita. Então, dá para usar tranquilamente. Existem outras ferramentas que são gratuitas também. A gente tem o Primer 3 Plus, a gente tem o IDT-DNA, como eu falei para vocês na aula, e dentre todas elas, né, dentre todas essas gratuitas que existem, eu justamente falei dessas 3 na aula, porque são as 3 melhores, são as 3 mais confiáveis, tá? E aí, obviamente, a gente tem também as ferramentas que são pagas, né, que são muito boas, tem todo um suporte, tem armazenamento de dados em nuvem, tem toda uma vantagem, né, mas elas são pagas, né. Então, se você for utilizar, por exemplo, Primer Blast, né,
lembrando que o Primer Blast, assim como o GenBank, eles são ferramentas que estão vinculadas ao NCBI. O NCBI, ele faz parte do governo norte-americano, então são informações que são colocadas tanto no banco de dados, né, desculpa, são informações realmente muito seguras, né, que você pode utilizar com muita tranquilidade, né, principalmente quando a gente está falando lá dos bancos de dados, lá do GenBank. É importante que você utilize um banco de dados que seja confiável, porque imagina você ter todo o trabalho de fazer sua busca, fazer sua pesquisa, pegar o seu gene, né, escolher o seu gene, captar aquele RNA mensageiro e depois você vê que aquele RNA mensageiro está errado, né, tem alguma sequência errada ali no meio, aí você desenha o seu primer vem errado, né, aí você acaba com todo o seu experimento. Então, realmente tem que ser, os bancos de dados precisam ser muito, muito bem fiscalizados até, né? Então, esse banco de dados relacionados ao governo dos Estados Unidos, ao governo norte-americano, ele realmente é muito confiável, tá? Vira e mexe, vários cientistas, né, que são renomados, né, e que também têm muita experiência com expressão gênica e com sequenciamento e com genomas de um modo geral, eles se reúnem de tempos em tempos, eles revêem essas informações. Então, realmente, é muito, muito importante a gente utilizar bancos de dados que são confiáveis, tá? Mas, voltando aqui, o Primer Blast é uma ferramenta de desenho de primers, então, tá? Lembra que a gente fez uma cópia aqui, que eu dei um Ctrl+C nesse númerozinho? A gente joga esse número aqui, ó. A gente pode jogar aqui. Quando eu coloco esse número aqui, ele já vai buscar automaticamente lá no GenBank, porque eles são interligados, tá? Ele já consegue buscar automaticamente todo aquele RNA mensageiro que a gente viu lá na outra tela, né? Dos 801 pares de base. E aí, ele vai dar várias opções aqui, né? Que você realmente, como eu sempre digo, né? Precisa de tempo, né, para explicar tudo isso daqui, para mostrar em detalhes o que cada parâmetro vai fazer, né, mas de modo geral você precisa escolher alguns parâmetros que são específicos para desenhar um bom primer, como temperatura de nivelamento, como o comprimento do primer, como vai ser a finalização desse primer na região 3', qual a quantidade de sal que vai ter ali, qual o ΔG dessa reação. Então, tudo tem que ser muito bem olhado, tá? São vários parâmetros para isso, precisa de um curso específico, né? Não é numa aula que a gente consegue falar de tudo. Mas, vou dar uma pincelada aqui geral para vocês poderem conhecer a ferramenta e começarem aí brincando com isso, tá bom? Então, de um modo geral, ele vai mostrar uma lista de parâmetros, tá? O Primer Blast, em si, ele não mostra tantos parâmetros assim. E esse é um dos motivos pelos quais eu não costumo utilizar, tá? O Primer 3 Plus e o IDT, ele permite que você mexa bem mais, sabe, nos parâmetros, que você consiga colocar mais detalhes e seu desenho de primer vai ficar consequentemente melhor, tá bom? Mas é uma ferramenta boazinha, tá? Aqui ele vai te falar tamanho do produto, né, de PCR, mínimo 70 e máximo 1000. O produto do PCR, o que é um produto, né, de PCR? É quando você faz a amplificação daquele fragmento e ele vai dar um produto em pares de bases, né, ele vai retornar um produto em pares de bases. Então, o retorno de produto em pares de base é diferente da PCR convencional para a PCR quantitativa, que é a PCR real-time, tá? PCR em tempo real, é diferente. Então, tem que se atentar a isso também. Aqui ele vai mostrar para você o número de retornos de primers que ele vai te dar. Você pode modificar, tá? 10, você poderia colocar 20, você poderia colocar 30, poderia colocar 5, tá? Isso totalmente modificável também. Aqui ele vai te perguntar qual é a temperatura de melting dos primers, né? Normalmente a temperatura ideal é em 60, né? Então você vê que no mínimo ele já coloca aqui no default dele como 57,
ótimo, 60 e máximo 63, tá? Colocando a diferença máxima de temperatura de melt entre os primers de 3 graus, tá? O que mais? Aqui embaixo, ele vai te perguntar sobre a seleção de Exxon Intros, né? E aí, a primeira pergunta que ele faz é se você quer construir um primer que dê um span na junção Exxon-Exxon, ou seja, que esteja junto, Exxon juntinhos. Lembra que Exxon é região codificadora e o intro é região não codificadora do seu RNA mensageiro, tá? Tudo bem? Então, o intron, inclusive, ele vai estar presente quando? Lembra da aula que eu falei para vocês do processamento de RNA? O intro, ele está presente no transcrito primário, tá bom? Então, teve a duplicação do DNA, certo? Teve a construção do RNA mensageiro através da RNA polimerase, tudo bem? E aí é feito um transcrito primário, né? Então, você tem uma linguagem de DNA, uma linguagem de RNA, tudo bem? Esse transcrito primário, ele tem tudo. Porque no DNA tem tudo. Tem exons e tem introns. Tem exons e tem introns, tudo bem? O transcrito primário também tem tudo. Também tem exons e também tem introns, tá? Só que conforme o RNA ele vai passando pelos processamentos, quais são os processamentos? Splicing. Lembra do splice? Falei na aula. O splice é justamente a retirada, a remoção dos introns, tá? Qual é o outro tipo de processamento? Capeamento da região 5', né? Então, tem uma modificação na região 5' daquele RNA mensageiro, tem uma metilação naquela região 5', e com essa metilação, essa fita na parte 5', ela se torna mais estável a degradação. E qual é o terceiro tipo de processamento? A poliadenilação, que é a introdução de adeninas lá no finalzinho, na porção 3' do RNA, do seu transcrito primário. Então, depois que aconteceu todos esses processamentos, aí sim você tem um RNA mensageiro maduro. Este RNA está pronto para sair do núcleo, ir para o citoplasma e então ser traduzido numa proteína. Tudo bem? Então, a pergunta que ele está te fazendo aqui é justamente se você quer manter uma união de exons, exon, ou se para você tanto faz, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai colocar que você quer que esse primer tenha uma junção exon, porque não te interessa construir um primer que tenha um intron lá no meio, a menos que você esteja desenhando um primer para finalidade de depois trabalhar com uma enzima de restrição, coisas do tipo. Mas no nosso exemplo aqui, a gente está falando de expressão gênica, tá? Então, a gente vai deixar exon junto ali marcado, tá bom? Quais são as outras informações importantes aqui? Database, né? Que está bem certo, então ela vai usar como referência todo o sequenciamento de RNA mensageiro, tá certo aqui. Mas outra coisa importante, não pode esquecer de mudar o organismo, tá bom? Se você estiver desenhando um primer para humano, tudo bem, você deixa Homo sapiens aqui. Se você estiver desenhando um primer para rato, por exemplo, você tem que tirar isso daqui e você tem que colocar o organismo que você quer. Então, por exemplo, ratos. Então, ratos novérgicos, o taxid dele, né, o taxid dele é 10.116. Então, esse taxid aqui é uma identificação taxonômica, tá? Tá bom? Taxonômica dessa espécie que você pretende trabalhar. Tudo bem? Se eu estiver fazendo um transgênico de uma planta para uma bactéria, tem um negócio de código em USIT, não tem? Como que eu faço essa alteração? Como que eu vejo, assim, onde eu busco isso na literatura para ver quais pares de bases eu preciso alterar de uma bactéria, de uma planta para ser expressa numa bactéria? Então, você pode utilizar ferramentas de alinhamento básico local, que é o próprio BLAST.
No BLAST, você blasta a sequência. Então, você pega a sequência que você já tem, sei lá, da planta, né, que você falou, e você quer transformar isso para uma bactéria, é isso? Você quer ver se tem uma sequência na planta que seja Eu quero similar à bactéria, é isso? eu quero expressar uma proteína, uma coisa que tem numa planta, eu quero que uma bactéria produza. Igual Tá. fazer um tratamento através do bioreator, né, pela bactéria. Você quer fazer um DNA recombinante, né? Então, o processo aqui de busca, ele vai ser o mesmo. Lembra que se o organismo ele foi mapeado, e as plantas também já foram, tá? Planta, peixe, enfim, tudo já foi, praticamente tudo tá mapeado. Você consegue no banco de dados, lá no GeneBank, tá bom? Coloca o organismo que você quer e ele vai puxar a informação da mesma forma. E aí aqui você procura o organismo que você quer. Eu não sei se nessa ferramenta a gente consegue. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque a construção do primer que você quer é uma construção que vem do organismo, o seu organismo de interesse é a planta, e você quer produzir aquilo da planta na bactéria, funcionando como um bioreator, certo? Certo. Então, beleza. Então, você vai pegar essa sequência de RNA mensageiro da planta X lá, que você está estudando, você vai buscar isso no GeneBank, você vai desenhar os seus primers aqui, e aí você vai utilizar depois esses primers com um DNA recombinante para produzir a sua proteína que você quer, XYZ, na bactéria específica. O processo vai ser o mesmo, tá? Professor, aí no caso, eu colocaria aí o código, né, que a senhora falou, que a gente buscou lá naquela outra plataforma. Aí o que muda é só que em vez de eu colocar a planta, eu vou buscar o micro-organismo aí onde a gente está buscando aí agora, né? Que a senhora, que estava amarelinho marcado aí agora. Então, aqui é o primer do organismo que você está pegando a sequência. Entendeu? Ah, tá. E aí, aonde é que eu vou colocar, então? Onde eu seleciono? Vamos ver aqui o que tem de planta. Ó, eu não entendo de planta. Aí, tá vendo? Green plants, higher plants, land plants, plants. Aí teria que ver qual é o tipo. Qual é a planta? No caso, seria a cannabis. Aí. Não vai ter específico, eu acho, hein? Vamos ver. Acho que com 2. Ó, tem. Seria uma dessas aqui? Essas duas. Eu não tô conseguindo ver, que eu tô vendo no celular, mas tá. uma delas aí mesmo. Essa Tem cannabis sativa e tem sativa L. essa ativa normal. Tá, aí você colocaria aqui. E aí, para essa daí ser expressa numa bactéria, eu tenho que selecionar algum lugar para poder transformar isso daí para uma bactéria. Isso. Aí, onde seria? Isso. Aí você tem que pegar essa sequência, né, que você quer. Você tem que ver Vai gerar aí, né? Isso, e você tem que ver a enzima de restrição que você quer usar, né, e ver a bactéria que você está usando também, para você ver os sítios que você consegue inserir, entendeu? Não, aí tá, eu já sei onde é o sítio. Eu quero falar assim, porque tem o negócio dos pares de base que altera, né? Aí é o Blast, é uma outra plataforma, que a senhora falou? Não, então, é porque eu achei que você quisesse ver qual é a similaridade de sequências entre esses dois organismos. Porque o BLAST, ele faz isso, uma ferramenta de alinhamento básico local. O que é esse alinhamento básico? Ele pega, por exemplo, sei lá, vamos falar do TNF-alfa. Então, ele vai pegar o TNF, um exemplo, tá? Ele vai pegar a sequência do TNF-alfa no humano e ele vai ver qual o grau de similaridade num rato, ou no camundongo, ou num peixe, ou num gorila. Sequência evolutiva, né? Tipo árvore genealógica e tal. Ele vai mostrar qual é o grau de similaridade. É 90%, 89%, 70% de similaridade. Entendi. Interespécies, né? Espécies diferentes. Então, o BLAST ele vai te fazer isso, vai um alinhamento para você, para ver quantos por cento daquela sequência realmente correspondem àquela outra espécie, na verdade, né? Um outro organismo, outra espécie, tá? Aí, eu achei que a tua pergunta era essa, não tinha
Não tinha. Não, é que parece que tem uma, troca uns pares de base lá para poder ela reconhecer como se fosse um DNA de planta. Quer dizer, esse pedaço que é de planta ser reconhecido como se fosse o DNA de bactéria, entende? Entendi. Que senão ela não vai expressar. Não é só trocar, encaixar ali. Ela tem que reconhecer como se fosse dela. Então, é o tal do código in usage. Tá. Keila, né? Aham. Tá. É que eu não tô vendo vocês. Eu não conheço essa ferramenta específica. Essa eu não sei, tá? Mas eu posso dar uma olhadinha e aí eu te mando um e-mail e depois a gente vai conversando. Ah, seria muito bom. Tá? Essa específica realmente eu não. Porque, desculpa, como eu não trabalho com plantinha, eu não sei. Mas eu posso dar uma olhada assim. Peraí, deixa eu O anotar. professor me deu essa missão e aí eu tô meio perdida, porque eu não sei como é que eu. Ele falou assim: ai, seria interessante montar uma. Que eu tô trabalhando. Eu tava num laboratório de bioinformática, aí agora eu fui para um laboratório de microbiologia. Aí ele falou assim: ai, seria bom você estudar isso aqui, e aí, quem sabe, a gente até monta um programa de bioinformática para fazer isso. Aí eu fiquei pensando, mas para eu montar, eu preciso entender quais são essas pares de base que são características de um e de outro, né? Para poder alterar. Uhum. Que é como relativamente simples, eu creio, para fazer isso, que seria como dar um comando de trocar a letra do hoje, de todas as minúsculas para maiúsculas. Entende? Eu acho que não é difícil fazer isso. Eu creio, mas eu preciso dessa base bem específica da literatura e eu não consegui achar. Tá. Vou anotar aqui, para não esquecer, e aí eu vou ver o que eu descubro sobre e eu te falo. Pode ser? Sim, muito obrigada. Imagina. Ferramenta. Só anotar aqui, peraí. Depois você só me manda um e-mail para eu poder pegar o seu. Eu não tenho o seu e-mail, tá bom? Tá. Então, beleza. Então, aqui a gente vai colocar, vou trocar, porque não é cannabis, senão não vai bater lá. E aí eu vou colocar aqui. Mas na verdade, não, nos músculos, né? A gente vai fazendo nos músculos. Beleza. E aí, de modo geral, é isso, tá? A gente coloca get primers. E aí ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai começar a montar todas as possibilidades aí de primers, tá? Então ele passa para essa outra tela. Só um momentinho, tá? Ele está fazendo. É assim mesmo, tá? Ele vai demorar um pouquinho, mas ele vai. Daqui a pouco ele retorna o resultado. Demorado, hein?
Opa, bora lá. Só um minutinho, deixa eu só atualizar aqui o dado. Então, joia, pessoal. Aqui ele mostra primeiro um gráfico, tá? Um gráfico de uma visão geral dos primers que ele fez, né? E os locais que ele fez esses primers, na verdade. Então, por exemplo, ele achou um primer neste axon aqui, neste axon aqui, neste axon aqui. E aí ele vai mostrando para você aqui embaixo a localização, então, desse primer com a sequência, né? Já mostra aqui, né? A sequência nucleotídica. Ele mostra o tamanho, ele mostra a temperatura de melting, tá? Ele mostra a quantidade de bases guanina, citosina, né? Acho que eu esqueci de falar para vocês, mas a quantidade de bases guanina, citosina tem que ser pelo menos 50%, tá? O ideal é que você trabalhe com pelo menos 50%, para você manter mais estável a sua reação, o seu prime. Então, assim, conforme você vai passando o cursor aqui, ele vai te dando todas as informações dos locais de primers que ele fez. E esse gráfico aqui mostra como se fosse realmente a sequência, né? Então, dentro dessa sequência inteira de RNA mensageiro, do BATS, né, como ele mostra aqui, nessa porçãozinha específica, olha, ele mostra o primer 1, aqui ele mostra o 2, aqui ele mostra o 3, o 4 e assim por diante, tá bom? E aí aqui embaixo ele mostra, então, as sequências, tá? Aqui o nosso primer 1, primeira sequência que ele fez. Então, ele mostra o forward primer, é o sense, e o reverse, que é o anti-sense. Bom, ele vai mostrar o comprimento, então o forward está com 21 nucleotídeos e o reverse está com 18. Ele mostra aonde inicia, então está iniciando nucleotídeo 283, está terminando lá no 303. Temperatura de melting está em torno de 60%. A porcentagem de G6 está em torno de 52%. E aí ele vai te mostrar a complementariedade com ele mesmo e a complementariedade na região 3'. E aqui você tem que realmente ter bastante cuidado, tá? Nessa parte a complementariedade com ele mesmo. Por quê? Porque quanto maior o número aqui, maior a probabilidade que ele tem de se ligar nele mesmo, tá? Então, aqui 6%, ou 6 probabilidades que ele tem de se ligar nele mesmo. Isso é ruim? É ruim porque quanto maior essa probabilidade dele se ligar nele mesmo, maior também a chance de você ter um resultado que é falso positivo, né? Porque lembra que no sistema de detecção pelo CyberGreen, que é um fluoróforo, tá? Que é um intercalante de DNA, ele não faz a distinção de sequências específicas. Para ele, tanto faz. Se realmente o primer anelou numa sequência específica do seu template de DNA que está lá na tua amostra, ou se o primer ligou nele mesmo. Para ele, ó, tanto faz. Ele não quer saber. Aonde ele encontrar dupla, né, uma dupla fita, ele vai se ligar, ele vai intercalar. E intercalando, ele vai emitir uma fluorescência, né? Lembra, eu mostrei para vocês lá na aula prática. Então, ele vai emitir uma fluorescência. E essa fluorescência vai ser captada pelo software do equipamento e vai te retornar um valor de expressão, tá bom? Então, por isso que quanto menor a probabilidade do primer ligar nele mesmo, de formar um hairpin, de se ligar, né, nele mesmo, melhor é, tá bom? Então, aqui, a região 3', ela tá livre, ó, porque não tem nenhuma probabilidade da 3' virar e ligar na outra porção numa sequência que seja complementar a ela na mesma fita, tá? Aqui, no caso do forward, o reverse já tá mostrando 3 aqui. Tá bom? Então, vocês vão perceber que, como eu disse, né, tem que realmente conhecer bastante, conhecer bem os detalhes, para realmente poder desenhar um primer que seja bom e que não vai te dar problemas, principalmente se você estiver trabalhando com o cyber,
tá? Que é o intercalante. Agora, se você estiver trabalhando com uma sonda de hidrólise, que é a Tachman, por exemplo, você já diminui esse risco, porque você não tem só um primer que vai funcionar como um iniciador, mas você tem também o primer da própria sonda, né? E essa sonda, ela só vai se ligar quando de fato houver a ligação do primer na sequência de interesse, não o primer nele mesmo. Aí acontece uma reação de hidrólise, a fluorescência é emitida e é captada pelo equipamento. Então, realmente, por isso que a gente fala que a sonda ela é específica e o intercalante, no caso o CyberGreen, não é específico, tá? Então, aqui ele vai te mostrar todas as possibilidades, né, de retorno. E aí, aqui a sequência 2, né, de primers que ele fez. Ó, tá bonitinho aqui, né, na complementaridade na região 3', não tem nenhum. E aqui tá a probabilidade 4 e 2, né? Então pode ser que esse aqui até seja um candidato razoável. A gente tem mais de 60%, né, de guanina e citosina, isso é bom também. A gente tem uma temperatura de melting que está de acordo, né, porque a gente prefere, né, a temperatura ótima é a partir de em torno de 60 graus, na verdade, então tudo bem, tá legal também. Então, esse aqui poderia até ser um candidato para a gente considerar, tá? Então, descendo mais, vai ter a outra sequência aqui embaixo. Também é um candidato que a gente poderia dar uma olhada muito, embora aqui tá alto, né? E aqui a gente também tem essa complementariedade, então não, a gente pode descartar. Tudo bem? Então, esse é o trabalho que você tem que fazer toda vez que você desenhar um primer, tá bom? Sempre tem que ter esse cuidado, esse trabalho de olhar. Agora, eu vou mostrar para vocês. Peraí, só uma pergunta. Vocês estão cansados? Querem fazer uma pausa? A gente continua? Encerra essa primeira parte de QPCR e depois a gente volta para falar das questões que vocês ficaram em dúvida, ou vocês querem já fazer um intervalo agora? Como é que tá aí? Pra mim tá tranquilo. Joia. Para mim também. Então tá bom. Então vamos embora. A gente termina essa primeira parte de PCR, tá bom? Então, maravilha. Tem uma outra ferramenta que é interessante, né? Eu já vou direto para o IDT, porque ele realmente é a ferramenta que eu utilizo, tá? Para desenhar os meus primers. Já faz um bom tempo que eu trabalho com essa ferramenta. E realmente ela é boa. Então, joia. A carinha do IDT, tá todo mundo vendo, né? Então? Sim. Então, joia. A carinha do IDT, ela é diferente, né? Então, a gente tem... bem diferente do Primer Blast, não quero dizer. Então, tem várias opções aqui, né, de produtos e serviços, porque, veja bem, o IDT, além de uma ferramenta de desenho de primers, também é uma ferramenta, também é um local que você compra, né? Vocês podem ter um carrinho de compra aqui, ó. Então, você desenha os seus primers, mas você também pode já comprar com eles mesmos, tá? Então, isso é super interessante. Então, eles mostram todos os produtos que eles têm aqui à disposição, mas a gente não vai entrar nisso, obviamente. A gente vê em ferramentas, né? Vem em tools. Nas ferramentas, tem várias opções, né? Se a gente estiver trabalhando com CRISPR-Cas9, se a gente estiver trabalhando com genotipagem, ferramentas de NGS, enfim. Mas a gente vai aqui na parte de desenhos de PCR e QPCR, tá? E aí, tem várias opções, né? Tem o Primer Quest, tem o Real-Time PCR Tool e por aí vai. A gente vai no Primer Quest. Aqui é o local que a gente também vai entrar
com... Acho que eu entrei no lugar errado. Fica diferente aqui. Aqui, a gente vai colocar aquele mesmo NM, a gente vai colocar aqui, tá? Ele te dá a opção de você colocar o NM, mas também, assim como o Primer Blast, ele dá a opção de você copiar e colar a sequência toda aqui, tá? Tanto faz. Daí a gente vem em Design. Não é essa aqui que eu quero mostrar para vocês, peraí. Acho que eles mudam de tempos em tempos. Aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Aqui mesmo. Isso mesmo, tá? Então, Primer Quest Tool, tá? Essa ferramenta aqui, tá? Colocou um número de acesso, ele também vai puxar do banco de dados, ele também consegue fazer isso, tá? Você pode colocar o nome da sua sequência aqui para você não perder, então, por exemplo, BAX, se você quiser colocar, tá? E aí, aqui você vai escolher o seu tipo de design, né? O desenho que você quer fazer. Então, por exemplo, você pode desenhar 2 primers com a PCR convencional, tá? Você pode desenhar 2 primers mais a probe, que é a sonda. Então, se a gente estiver falando de Tachman, por exemplo, ou você pode desenhar os 2 primers mais o seu intercalante, né? O seu fluoróforo intercalante, que é o nosso caso, que a gente, né, como a gente usou na aula prática o Cyber Green, vou mostrar para vocês, então, como se fosse um desenho para Cyber Green, tá? E você clica aqui. Vamos lá. O que ele pediu? Tá. Só um minutinho aqui. Pegar. Beleza. Então, ele puxou a sequência de lá. E agora você pode escolher aqui. Da mesma forma do Primer Blast, o IDT DNA também tem vários locais que você pode configurar de acordo com o que você quer. Então, também sua temperatura de melting, também o comprimento do primer, a quantidade de guanina citosina, tudo também é totalmente, né, customizável, tá? Não vou ficar entrando em todos os detalhes, porque a gente acaba perdendo muito tempo e, querendo ou não, a gente já viu um pouquinho lá na outra ferramenta, tá bom? E aí, ele vai mostrar também, mas de uma forma um pouco mais simplificada, as regiões que ele acabou construindo os seus primers, tá? E aqui são os retornos que ele deu. Ele deu 5 retornos só, mas você pode colocar 5, 10, 15, 50, enfim, você pode customizar da maneira que você quiser, tá? A primeira sequência que ele mostra pra gente é essa daqui. Ele dá um amplicon com comprimento de 89, tá bom, né? Como eu disse, para PCR em tempo real, esse amplicon, que é o produto de PCR, tá? Ele é diferente do produto da PCR convencional, tá bom? Então, de 75 a 150 aqui tá bom, tá um valor bom. E aí ele também vai te dar informações como o início do desenho desse primer, como o stop, né, onde ele para, o comprimento, a temperatura de melting e a quantidade de GC, tá? Aqui tá abaixo de 50, eu não vou nem abrir pra gente olhar, aqui também, aqui tá bonzinho, né? Então, vamos pegar esse daqui como um primeiro exemplo aqui, tá? Essa sequência 3. Para você ver os detalhes, é só dar uma olhadinha aqui nesse link de detalhes. E aí ele te mostra, então, a sequência sense e a sequência anti-sense. E dentro da sequência inteira de RNA mensageiro, ele mostra para você aonde ele fez essa construção, aonde ele fez esse desenho, o local exato onde ele fez esse desenho, tá bom? O que é interessante aqui, a gente dá uma olhada
no hairpin. Lembra que eu falei para vocês? Vamos ver como que tá esse primer, né? Se tá um primer legal para a gente realmente mandar fazer o desenho dele. Então, a gente clica em hairpin. Joia. Você pode mudar aqui e colocar RNA, não tem problema. Aqui ele está te mostrando qual seria a concentração de sódio, né, nessa reação, de magnésio não tem nada, tá? Mas o mais interessante que eu queria mostrar para vocês aqui mesmo, porque como eu disse, não dá para a gente ficaria muito tempo aqui para ver cada item, né, dessa parametrização, mas o mais interessante é a gente dar uma olhada nas estruturas que podem ser formadas, estruturas secundárias, né? Então, aqui ele te dá uma imagem, a gente vai abrir e vai ver, e aqui ele te dá o valor de ΔG. É esse valor que você tem que se preocupar, tá? Esses outros aqui não importam neste momento, tá bom? Mas o que você tem que bater o olho primeiro é o valor de ΔG. ΔG é o grau de entropia de uma reação química, certo? Então, quanto menos negativo for esse ΔG, menor é a probabilidade dessas formação de estruturas secundárias, tá? Ou seja, quanto menos negativo, quanto mais próximo de zero, tá? Vamos abrir essa primeira aqui. Ele, nessa sequência do forward, né, da sua sequência sense, ele só retornou 2 estruturas, o que é bom, né? Às vezes ele abre uma lista aqui com 5, 6, 7, enfim. Vamos dar uma olhada nessa primeira imagem. Então, aqui, quando você abre a imagem, e isso é uma coisa que o Primer Blast não vai fazer, né? Ele não mostra isso para você, por isso que é mais interessante utilizar essa ferramenta aqui do que a outra. Ele te mostra quais são as probabilidades de uma estrutura secundária aqui. E aqui ele pegou que nessa porção aqui haveria a formação de um hairpin aqui, poderia, então, a sequência nucleotídica dessa porção aqui da fita, ela poderia se alinhar por complementariedade de base com uma sequência que é complementar. Então, guanina com a citosina e adenina com a timina, tá? Então, seria essa a probabilidade de haver uma formação de uma estrutura secundária aqui. Lembrando que a porção 3' está livre, e isso é interessante, tá? Lembra que eu falei para vocês? A região 5' ela tem sempre que estar livre, porque senão ela dá um problema do caramba, porque realmente ela vira e ela faz uma estrutura secundária também, e aí com certeza vai dar uma leitura que é inespecífica, tá? Então essa ponta tá solta, isso é interessante. Então, ele é um bom candidato a primer sim, muito embora tenha essa probabilidade. É praticamente assim, muito difícil você construir um primer que não tenha nenhuma possibilidade de se, em algum momento, se anelar a ele mesmo. É muito difícil isso acontecer, tá? Mas vocês podem perguntar, então significa que se eu utilizar esse primer aqui na minha reação, com certeza haverá a amplificação desse trecho aqui, com certeza vai haver a formação dessa estrutura? Não. Não necessariamente, tá? Muito provavelmente não vai haver, tá? Porque é só um pedacinho muito pequeno, então muito provavelmente não vai acontecer, tá bom? E vamos dar uma olhada nessa segunda, tá? 0,23. Também tem uma característica, né, parecida com a outra, também a ponta 3', ela tá livre aqui, também tem uma possibilidade aqui pequena de formação de uma estrutura secundária, nesse caso, tá? Então, realmente esse primer seria um bom candidato, tá? Se a gente olhar aqui, peraí. Vamos voltar no outro aqui, só para a gente ver o ANTiSENSE. Lembra que eu falei que às vezes ele dá um retorno de várias estruturas? Aqui ele deu de mais estruturas, mas repara que o ΔG ele está todo positivo, ó. Então, assim,
tem mais possibilidades de estruturas secundárias, muito embora esse ΔG está positivo. E está bem próximo do zero. Então, pode ser também que a gente possa considerar, mas realmente são mais retornos, então realmente tem que analisar direitinho e ver se valeria a pena, tá? Ó, aqui, só essa possibilidade aqui, ó. Então, essa tá boa, né? 0,63, 0,87 também vai tá legal, ó. Também só a formação dessa estrutura aqui. 0,94 também vai estar legal. Essa estrutura aqui. Porque, embora ele faça essa volta aqui, ó, ele não fica complementar com nada. Então, não vai formar uma dupla fita aqui, tá? E aqui também tá legal. Então, muito provavelmente, esse primer aqui não te daria problema. Não daria leitura no branco, não teria uma amplificação específica, você teria uma curva de melting que é bacana. Lembra que eu mostrei para vocês na aula prática, curva de melting tem que ter um pico só, porque se ela faz um camelo, porque ela está realmente, aconteceu essas estruturas em forma de dímero, heterodímero, enfim, porque muitas vezes o primer liga nele mesmo, mas às vezes ele liga no outra sequência. Então, às vezes você pode ter um heterodímero de um primer da sequência sense no reverse ligando lá no forward, pode acontecer, tá? Então, ao invés de ligar na sua amostra, ele está ligando numa outra sequência de primer. Isso obviamente, é muito problemático também. Então, é isso, pessoal, de modo geral, são esses parâmetros que a gente tem que ver, tá? Mas, como eu disse, isso é só a ponta da pontinha do iceberg, para realmente, né, sentar e desenhar e ficar bem legal mesmo, tem que se debruçar, e tem que estudar, e tem que realmente fazer bastante isso, para você pegar a mão e conseguir desenhar primers que realmente vão ser eficientes, né? Lembrando que, independente da empresa que você for mandar fazer, os seus primers sempre vão chegar no mesmo jeito, eles sempre vêm liofilizados, né, porque eles são mais estáveis assim. Você tem que fazer um cálculo, né, de acordo com o datasheet que a empresa vai te mandar, você faz um cálculo da diluição inicial do seu primer. Esse cálculo não pode estar errado, porque senão você já começa a diluição inicial errada e depois não tem como consertar isso daí, tá? Então, você tem uma solução de estoque que vai estar naturalmente muito concentrada. É de extrema importância sempre fazer curvas de padronização, né? Então, testes de padronização. Então, você precisa padronizar o seu primer para ver qual é a concentração mais ideal desse primer. Você tem que fazer uma padronização de temperatura, né? Porque, veja, a gente coloca 60, né? E quando eu desenho os meus primers, eu costumo desenhar os primers para todos eles virem nessa temperatura, na mesma temperatura, porque já facilita a minha vida na hora da padronização. Porque, veja bem, se você tem primers com temperaturas de anelamento muito diferentes, né, você não consegue colocar todos na mesma placa. Então, eu otimizo o meu tempo, otimizo meus materiais, porque se eu consigo colocar todos numa temperatura de 60, consigo fazer com que todos venham nessa temperatura, e mais uma vez, aí tem muita coisa, né, para a gente teria que passar para vocês entenderem como que eu consigo fazer um primer, uma sequência de primers, quer dizer, como eu consigo mandar sintetizar vários primers na mesma temperatura, tá? A aula também não é para isso, mas enfim, dá para você fazer. E aí você consegue na mesma placa testar mais de um primer diferente, porque você otimiza a sua reação, otimiza os seus materiais, né, de um modo geral. Mas, independente do valor que vem no datasheet ali, sempre você tem que fazer uma padronização. E sempre essa padronização é 2 graus acima, 2 graus abaixo. Então, se você pediu seus primers com 60 graus, eles vieram com 60 graus, a empresa colocou 60 graus ali na temperatura. Você vai ter que, de qualquer modo, fazer uma padronização, fazer um gradiente de temperatura e vai ter que testar em 58 graus, 59 graus, 60, né? 61, 62 graus, sempre 2 acima, 2 abaixo.
para você, de fato, encontrar qual é a melhor temperatura daquele primer para aquele tecido que você está utilizando, para, né, aquela amostra que você tem, tá bom? Também você pode fazer uma padronização de concentração da amostra, né? Então, a reação de qPCR, ela não é difícil de ser feita, pelo contrário, mas ela demanda tempo e boa vontade de sentar e fazer, tá? De se debruçar mesmo, de, sei lá, separar um mês aí da sua rotina para você pegar e fazer todos esses processos, tá bom? Para finalizar essa parte aqui, que vocês devem estar cansados também, eu só queria mostrar uma outra ferramenta que é super, super bacana, que chama Gene Cards, né? Para que serve esse Gene Cards? Alguém falou alguma coisa? Não? Acho que não. Tá. Para que serve, então, o Gene Cards? É uma ferramenta, pessoal, de banco de dados também de genes, nesse caso, genes humanos, tá? Ah, mas não tem para, sei lá, para parasitas, para bactérias, tem também, tá? E acho que tem até para planta, inclusive, tá? Assim como tem bancos de dados só para você ver citocinas, assim como tem banco de dados só para você ver metabólitos celulares, assim como tem banco de dados só para você analisar enzimas, tem, tá? Tem banco de dados para tudo isso. Eu estou mostrando esse aqui, né, que é o mais geralzão. E por que ele é interessante? É o seguinte, digamos que você está fazendo um trabalho, mais uma vez, né, relacionado à pesquisa acadêmica, tá? Se você trabalha na parte clínica, você não tem por que utilizar isso daqui, tá bom? Mas digamos então que você está fazendo um estudo, e nesse estudo você está quantificando por PCR em tempo real o gene BAX, tá? A gente pode continuar utilizando ele como exemplo. Então, você vai colocar ele aqui. Esse banco de dados, ele traz informações mega importantes sobre não só a localização, tá? Não somente funções, né? Então, você pode ver as funções relacionadas ao gene. Não somente também a relação dele com a síntese proteica, né? O que essa proteína de fato faz, mas vai te trazer informações sobre aqui o cromossomo, né? Super bonitinho. Então, tem a localização direitinho aqui, ó, do cromossomo. Lembra que quando a gente viu o Bax lá, a gente viu de camundongo, era cromossomo 7, certo? Aqui não é o mesmo cromossomo, é o cromossomo 19, tá? Então, ele mostra para você o cromossomo 19, o braço Q, que é o braço longo, lembra? P, petit, que é o braço curto, então, é em cima, que é o braço longo embaixo. Na região, no locus 13.33, que é aqui, que é justamente onde está essa fitinha vermelhinha aqui, esse risquinho vermelho. Ele assegura para você que essa localização ela está cadastrada em 3 tipos de bancos de dados diferentes, então está comprovando essa localização, tá? E aí ele vai te mostrar outras coisas também que eu aconselho que vocês depois fiquem brincando, né? Fiquem passeando aqui para ver tudo, que é bem interessante. Ele mostra a proteína, né? Como que é essa proteína. Você consegue mudar, né? Porque ela é em 3D, então você consegue ver os domínios, né? As porções de domínios da proteína. Você consegue ver qual é a conformação dessa proteína, se ela é uma beta-folha, se ela é uma alfa-hélice. Você consegue ver tudo isso aqui. Os domínios de ligação, como eu já disse, tá? Isso é super interessante também. E mais para baixo, tem umas coisas mais relacionadas ao anticorpo, se você quiser pedir um anticorpo, enfim, aí tem umas coisas assim. E aí, aqui embaixo, desce. Tá.
Vai te mostrar alguns compartimentos subcelulares que esse gene pode estar expresso, né? Então, ele mostra aqui do lado, mas ele também mostra a célula aqui. Se você abrir, você consegue ver em detalhes isso. E ele vai te mostrar também essa rede aqui, tá? Então, uma rede de interação de proteínas para o gene da BAX2, o gene BAX, tá? Então, se a gente abrir aqui, a gente consegue ver maior. E olha que interessante, né? Olha que lindo isso. Aqui a gente tem BAX e cada linhazinha dessa aqui com sua cor mostra uma interligação com vários outros genes ou várias outras proteínas. Aí você fala, professora, mas por que eu preciso saber disso? Ou por que eu tenho que ver isso, né? É interessante você ver, porque muitas vezes, nos seus resultados, você chega naquele ponto, tu não sabe explicar o que está acontecendo, sabe? Quando você tem um resultado em mãos, e esse resultado, ele ou um pouco diferente do que você esperava, ou ele tendo para um caminho diferente do que você esperava, e ver a interação com outros genes te permite pensar fora da caixa e ver que, de repente, algum desses outros genes, algumas dessas outras proteínas podem estar, de alguma forma, regulando a expressão desse que você está estudando. E aí, você pode, então, fazer análise de expressão de um outro gene da via também. Então, por isso que é interessante conhecer essas interligações aqui, essa rede de conexão com os genes, tá? E aqui embaixo tem toda a... Como chama? Esse fugiu a palavra. Uma legenda, né, do que significa cada cor, das interações, né, aqui ele vai mostrar as funções, né, de cada um, mas aí você consegue, por exemplo, se eu clicar nessa linha aqui, deixa eu tentar clicar nessa, BAC1 com BCL2. Então, ele mostra qual é a relação de BAC com a BCL2, tá? Proteína apoptótica, a pró-apoptótica, antiapoptótica, por exemplo, tá? Ele mostra o score que tem significância entre essas duas proteínas, ou entre esses dois genes. Então, isso realmente é muito interessante. E você pode brincar e ver com qualquer um deles, né? Aqui vai mostrar BCL2 com MCL1. Então, às vezes, te abre uma luz e fala assim, nossa, vou só dar um exemplo, tá? Pô, legal, o MCL1 está relacionado com o que eu estou estudando, mas eu não estou fazendo a expressão dele. E se eu fizer? Entende? E se a MCL1 ele tiver, de alguma forma, regulando a BCL2, né, que isso acontece? Então, é interessante também olhar para isso, né? Também fazer esse tipo de análise, esse tipo de raciocínio, sabe? Para que você realmente consiga, depois das suas discussões, na hora da escrita do artigo, explicar com mais propriedade o que está acontecendo ali nos seus resultados. Tá bom? Ufa, eu acho que era isso que eu tinha para passar agora na primeira parte da aula, acho que não ficou nada para trás. Eu havia falado na aula teórica de PCR, né, que se vocês tivessem interesse, eu iria abordar essas ferramentas e mostrar para vocês o banco de dados, né. Então, eu resolvi trazer isso para a aula de hoje, tá? Acho que agora a gente pode fazer um intervalo. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui. Acho que agora a gente consegue fazer um intervalo e descansar um pouquinho, né? E a gente volta para a segunda parte da aula para, então, tirar as dúvidas, dirimir as dúvidas em relação aos quizzes. Tudo bem? Bora lá, vamos finalizar então essa aula. A gente vai falar das questões, né, que geraram um pouquinho de dúvida entre os alunos. Eu vou começar pela primeira aqui, eu recebi o relatório, né? E aí, a primeira questão que aparece foi da aula teórica de PCR, em tempo real.
E aí é relacionado à questão 10, né, que fala da técnica de RNA-seq. Então, aqui, pessoal, o relatório, né? Todo mundo consegue ver agora? Sim. Tá. Então, joia. Então, o problema foi na questão 10 da aula teórica de PCR em tempo real, no qual 18% dos alunos apenas que acertou essa questão, tá? Então, bora, vamos ver aqui. Então, seria essa questão aqui. Então, a técnica de RNA-seq apresenta um altíssimo padrão de qualidade na análise transcriptômica e seus resultados podem fornecer informações importantes, informações como. O problema dessa questão fui eu, porque eu marquei a questão errada. Então, eu peço desculpas, tá? Eu marquei a questão errada, eu vou compartilhar agora essa parte aqui com vocês. O que acontece aqui é que quando eu marquei a alternativa, né, eu coloquei B sem querer. Na verdade, a alternativa certa é a alternativa C, porque ela fala assim, ó, todo transcrito celular com a demonstração de populações de genes ativados, o nível de expressão destes genes e sua relação com determinadas patologias e ou tratamentos, tá? Então, a questão que deveria ter sido marcada era essa aqui, a C. Tudo bem? Tanto que no justificativa fala justamente isso. Então, eu marquei errado aqui. Eu marquei B, era C. Tá? A gente vai vai corrigir essa questão no gabarito e corrigir as notas de todo mundo que marcou a letra C nessa questão. Isso, então, porque geralmente, realmente ficou isso, né? 18% marcou B. E aí... Mas então, a grande 60... maioria acertou, né? Então, mas porque a questão certa era a letra C, né? Mas a cinza é o errado ou o certo? A cinza é o tanto de pessoas que acertaram e o verdinho é o que estava no gabarito como sendo a certa. Ah, tá. Então ficou 77%, mais ou menos, de pessoas que acertaram a C, que é a correta, tá? E 18% das pessoas não, 18% que colocaram a B como correta, que foi a que eu tinha mandado, né? Uhum. Sendo que a correta era a C, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A outra questão que deu problema foi... Na parte da aula prática, da PCR, a maior dificuldade foi na questão 4, né? Também, mais uma vez, foi um erro meu na questão. Porque indique as alternativas corretas em relação à construção de cDNA. Então, na verdade, a alternativa A... A alternativa A, ela estava certa, porque ela dizia síntese de cDNA com posterior reação de amplificação em tempo real. A alternativa B, síntese de cDNA e amplificação do fragmento de interesse ao mesmo tempo, na mesma placa, com execução no equipamento de PCR em tempo real, ela não deixa de estar certa, porque é uma modalidade também, a gente pode fazer, lembra que eu disse que tem um one step, two step, então se a gente faz one step, seria na mesma placa, e aí uma aluna até me escreveu dizendo, mas não foi o que aconteceu na aula. Realmente, na aula a gente fez two-step, né? Mas existe também, né, essa forma de fazer. A alternativa C, amplificação do fragmento após a construção do cDNA. Então, aí não, né? Porque a gente primeiro constrói, depois a gente faz essa amplificação. E a D dizia assim, síntese de cDNA com posterior reação de amplificação em tempo real e corrida em gel de agarose. Também a gente não fez isso no laboratório, e ainda assim, normalmente a gente faz a síntese de cDNA, a gente faz a amplificação por tempo real, e a gente não vai fazer uma corrida em gel de agarose, porque não faz sentido, né? Então,
Aí também acabou ficando errada, né? Então, ó, as alternativas certas, e aí eu não marquei as alternativas, eu marquei uma só. Né? Então, a síntese cDNA com posterior reação de amplificação em tempo real, que é A, está certa. A B também está certa, não deixa de estar certa. E a amplificação do fragmento após a construção do cDNA, não. E a D também não. Então, seria A e B, tá? E eu marquei. E estava todas corretas, também não tá. Então, eu marquei errado, tá bom? Então, a gente arruma essa daí também, Bia, por favor. Tá bom. Tá? Anotado. Deixa eu ver qual é a outra. A outra foi na questão 1, da aula de morfologia e organização bacteriana. Então, na primeira questão, na questão 1, dizia assim, indique abaixo quais são as principais características que diferenciam as bactérias. Então, a primeira alternativa dizia forma, tamanho, nível de captação de oxigênio e metabolismo. A segunda dizia morfologia, composição química, necessidades nutricionais, fontes de energia e atividades bioquímicas, que é a resposta correta. A terceira dizia composição química e da parede celular, metabolismo de carboidratos, expressão de genes e morfologia, não também. Fontes de obtenção energética, metabolismo, necessidades nutricionais, expressão de triptofano e tamanho. Dentre todas essas, né, a mais correta é a morfologia, composição química, necessidades nutricionais, fontes de energia, atividades bioquímicas. Por quê? Porque o nível de captação de oxigênio não pode ser utilizado como um parâmetro para diferenciação das bactérias, né? Na alternativa C, por exemplo, a expressão de genes também não é um parâmetro utilizado para diferenciar as bactérias umas das outras, né? Então, a composição química estava certo, da parede celular também, metabolismo de carboidratos, né, também não está certa, né? Então, são duas questões que estão erradas aqui, a morfologia que estaria certo. Na alternativa D, fonte de obtenção energética, tudo bem, né? Metabolismo, necessidades nutricionais, tudo bem, a expressão de triptofano, tamanho também não entram, né, porque a expressão de triptofano não é também um parâmetro de identificação ou de diferenciação de bactérias, tá? Então, sempre a diferenciação das bactérias vai ser em relação, primeiro, à morfologia, depois a sua composição química, depois as suas necessidades nutricionais, quais as fontes de energia que essa bactéria utiliza e quais são as atividades bioquímicas que ela faz, tá? Agora, expressão gênica, necessidade de triptofano, expressão de triptofano, o tamanho só em si, não são parâmetros que realmente vão dar essa característica, tá? Por isso que a alternativa correta é a B, Genes não iria tá bom? definir também a morfologia dela, a composição química, não? Esses parâmetros todos não seriam definidos pela expressão, pela parte genética dela? Não sei se... Sim, eles são, você tem razão, eles são definidos, essa característica genética vai definir tudo na bactéria, mas não é utilizado como um parâmetro de diferenciação, entende? Não é a expressão do gene que vai ser utilizada como parâmetro de diferenciação, mas sim o resultado disso, tá? Então, por isso que a gente não utiliza a expressão gênica como um parâmetro para diferenciação. A gente vai utilizar mais, então, a morfologia dela, que está relacionada com a diferença de expressão, mas o que a gente vê fenotipicamente, não genotipicamente, tá? Perfeito. Tudo bem? O que mais? Tá, aqui, deixa eu ver aqui. Então, essa foi. E aí só tem mais uma que o pessoal ficou em dúvida também, que foi nos mecanismos microbianos de patogenicidade, mecanismos de defesa contra patógenos, né? Então, em relação ao módulo 8, na semana 2, na parte de mecanismos microbianos de patogenicidade, e na aula de mecanismos de defesa contra patógenos, né? Foi nessa aula, houve, então, essa dificuldade na questão 8, que falava sobre a produção de TNF pelas células fagocíticas, só 14% acertaram, foi essa questão aqui. Então, a produção de TNF por células fagocíticas pode resultar em
A produção de TNF por células fagocíticas pode resultar em liberação de fatores quimiotáticos e ativação de receptores de células B. Liberação de fatores quimiotáticos, sim. Ativação de receptor de célula B, não. Porque quem ativa BCR, né, que é o receptor de célula B, é o antígeno, tá? E não o TNF-alfa. Na letra B, mais produção de citocinas da família das interleucinas e opsonização? Mais produção de citocinas da família das interleucinas? Sim. Opsonização, não. TNF não faz opsonização, tá? O que é opsonização mesmo? Aquela marcação com aquelas proteínas plasmáticas do patógeno, né? Então, tem as proteínas plasmáticas, são as proteínas do sistema complemento, e essas proteínas do sistema complemento, elas fazem a opsonização, que é a marcação dos patógenos, né, da bactéria, enfim, do fungo, tá? Então, elas fazem essa marcação para ativar ou intensificar a fagocitose, mas o TNF não faz isso, tá? Os próprios anticorpos também fazem esse trabalho de opsonização, tá? Mas o TNF não faz isso. Síntese de proteínas de fase aguda pelo fígado é a mais correta. A gente também não pode falar que todas estão corretas, porque as outras não estão. Então, síntese de proteínas de fase aguda pelo fígado, sim, o TNF tem uma participação muito importante no que se refere à síntese de proteínas de fase aguda. Então, proteína C reativa, beta-amiloide, enfim, são várias proteínas que são componentes são proteínas de fase aguda do quê? Fase aguda da infecção, tá? E elas são produzidas pelo fígado mediante o aumento da expressão de TNF, tá bom? Então, a correta é a C. Inclusive, eu acho que eu trouxe aqui, deixei aqui. Então, esse, por exemplo, é um slide que mostra a questão da opsonização, tá? Pelos anticorpos. Então, o anticorpo, ele pode fazer esse trabalho quando ele reconhece a presença do antígeno no patógeno, no micro-organismo. Então, ele faz esse trabalho de opsonização, ele marca, e aí essa opsonização vai ativar a fagocitose, por quê? Porque na superfície de uma célula de defesa, por exemplo, o macrófago que está representado aqui, existem receptores, né, de anticorpos, o FCR, por exemplo. Então, esse anticorpo se liga, esse anticorpo que opsonizou o micróbio, ele vai se ligar a esse receptor na superfície do macrófago, e aí isso intensifica a fagocitose para eliminação do patógeno, tá bom? Então, aqui a figura, ela mostra isso, tá? Além disso, a ligação do anticorpo no antígeno microbiano também vai implementar a ativação do sistema complemento, também vai aumentar o processo de opsonização. Ficou alguma dúvida? E aí eu tenho outra figura aqui. Ah, não, peraí. O que seria esse CR ali que tá no macro? É o receptor do complemento. Ah, tá. Tá? Todo mundo tá vendo? Então, nesse caso, também é mais um exemplo da participação do TNF, né? Que é liberado, por exemplo, de células fagocíticas, né? Como os macrófagos. Então, esses macrófagos, eles vão começar a liberar citocinas, como a interleucina 1, como o TNF. E o TNF participa do aumento da permeabilidade vascular. Também, então, mais uma vez, mostrando que ele não participa de um processo de opsonização, tá? Então, é isso que eu queria falar para deixar claro em relação à dúvida do TNF na questão 8, tá bom? Bom, a gente passou por todas aí as questões que ficaram, né, algum tipo de problema. Lembrando que aquelas que foram de Romeu a gente vai corrigir, né, Mia? E vai, então, ajustar as notas, né, no sistema direitinho. E com relação às alternativas que os alunos erraram mesmo, né, porque não compreenderam, acho que a gente conseguiu dar uma repassada e mostrar, né, qual era a alternativa correta e por que ela era a alternativa correta, né? Adriana, tem alguma questão, Adriana?
Se tiver com alguma dúvida, a gente Pode falar. agora ainda pode perguntar. Ela tem, vamos ver. Bora lá. Questão 8 sobre o método de PCR-array. Vamos buscar lá essa questão 8. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Então, a questão era assim, com o método de PCR-array é possível analisar milhares de genes na mesma placa. Não, tá, Adriana? Porque a técnica que permite que a gente analise milhares de genes na mesma placa não é que PCR-array. Né? A gente teria que partir para uma análise, por exemplo, de microarray. Aí, que não é em placa também, né, em lâmina, né, são lâminas de vidro, são marcadas com vários spotzinhos, e aí lá você consegue fazer análise de 20 mil, 30 mil, 50 mil, 60 mil genes, enfim, 100 mil genes, tá? Então, a técnica de PCR-array não vai fazer isso, tá? O equipamento de PCR-array não suporta esse tipo de análise, tá bom? A B está dizendo assim, analisar até 50 genes e até 10 amostras na mesma placa, também não dá. Por quê? A parte de 50 genes, a gente até conseguiria analisar, tá bom? Só que cada placa eu consigo colocar uma única amostra, tá bom? Então, as placas são para amostras individuais. Então, digamos que a gente tem uma placa de 96 wells, tá? Essa placa, cada well, cada pocinho, vem marcada com uma via. Então, digamos que você tem interesse de analisar não só 1, 2 ou 3 genes de inflamação, mas você quer analisar um monte de uma vez só, uma via inteira de inflamação, por exemplo. Então, você compra essas placas de qPCR-array, que você consegue analisar nos equipamentos que a gente tem, inclusive, lá no laboratório, né, que eu mostrei para vocês, na aula prática. E aí, nessa placa, cada well vem marcado com um gene de interesse. São 5 genes de referência e são os outros 91 genes de genes alvos, tá? São genes da via que você quer avaliar. Então, vem um monte. Então, a parte de analisar até 50 genes, até dá para você analisar até mais. Só que 10 amostras na mesma placa, não. Então, cada placa sua serve para uma amostra, tá? Para um tecido de um animal, enfim, tá? Depende do que você está usando como amostra. A alternativa C, ela diz assim, quantificar uma via completa de genes relacionados com diversos processos biológicos, como inflamação, estresse oxidativo, apoptose, resposta imunológica, etc. É a certa, né? Porque realmente a gente consegue analisar uma via completa de genes relacionados à sua área de interesse, tá? A D dizia quantificar várias vias de genes de uma vez só na mesma placa? Não consigo também colocar várias vias na mesma placa, tá? Então, cada placa ela vem pré-sintetizada com uma via específica. Então, vai ter uma via de morte celular, você pode comprar uma placa com via de proteína do citoesqueleto, de divisão celular, de morte celular, enfim, resposta imunológica, tá? Existe a possibilidade de você customizar a placa, tá? De acordo com os genes que você também quer. E aí você consegue, por exemplo, quando você faz essa análise de qPCR-array, a empresa ela vai te dar um mapa da placa, e vem todos os nomes dos genes ali. Às vezes, tem genes ali que não são do seu interesse, você não quer analisar, mas tem outros que você quer incluir. Aí isso você consegue fazer. Mas vias distintas na mesma placa, não, eu nunca vi, por exemplo, tá? Então, a gente consegue fazer essa customização de tirar e colocar genes que você queira implementar dentro da mesma via, tá bom? Por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Respondi sua questão? Obrigada, professora. Imagina. Professora, eu estava vendo aqui o chat do pessoal do WhatsApp e eles tinham comentado de uma dúvida do módulo 8, semana 1, aula de microbiologia, aula de morfologia e organização bacteriana. Tá. E aí ele estava perguntando se o glicocálice está presente mesmo em células procariontes.
ou se nas procariontes seria uma cápsula, não um glicocálice. Não, o glicocálice ele é produzido sim por células bacterianas, sim, é produzido sim, e realmente dependendo, né, da bactéria, ou ele vai estar muito fortemente aderido na parede celular, ou ele vai estar mais, de uma forma mais frouxa, por isso que ele vai receber o nome de camada viscosa, que eu até coloco aqui no finalzinho, tá, da resposta. Quer compartilhar o seu? Desculpa. Ou não? Pode ser. Porque aqui não dá para ver a questão toda, né? Então, é correto afirmar, né, uma estrutura presente no citoplasma da célula bacteriana, cuja função está relacionada à síntese de matriz celular. Não está no citoplasma, né, ela é externa. É um produto secretado pelas bactérias gram-negativas e atua como mecanismo de patogenicidade também não na exclusividade da gram-negativa. É um revestimento externo formado por polissacarídeos e lipídios, produzido internamente e secretado por várias espécies bacterianas, podendo se apresentar firmemente aderido à parede celular ou fracamente aderido, né? É a alternativa certa. É um componente básico da membrana plasmática, responsável pela troca de substâncias, né, entre bactéria e o meio, também não. Então, sim, a resposta sim, ela é produzida por bactérias também, tá? Pode ser produzido por células procariontes bacterianas. E a questão seguinte também, pessoal, ficou com dúvida. Eu não sei exatamente o que tiveram dúvida, mas comentaram que tinham errado essas questões, que ficaram confusos com as respostas. Você pode explicar? Vamos ver o que fala aqui. A presença de glicocálice tem sido associada a mecanismos de virulência bacteriana, pois protegem as células da ativação de imunocomplexos, B, ativação de citocinas da imunidade inata, não tem nada a ver, formação de redes de neutrófilos, não tem nada a ver, e fagocitose, né? Então, eu até coloquei alguns exemplos de algumas bactérias que elas usam como mecanismo de patogenicidade, porque o glicocálice acaba sendo um elemento de evasão da resposta imunológica, porque ele dificulta, digamos assim, a fagocitose, porque ele funciona como um mecanismo como se fosse um mecanismo de proteção, sabe? Então, por isso que a resposta certa aqui é a fagocitose, né? Porque pergunta a presença de glicocálice tem sido associada a mecanismo de virulência, né? Pois protege a célula da fagocitose. Então, realmente, e aí eu até marquei algumas bactérias aqui que elas usam como mecanismo de evasão da resposta imune, porque assim, cada micro-organismo utiliza mecanismos de evasão da resposta imune que são específicos à sua espécie, né? Então, as bactérias têm alguns tipos de mecanismos de evasão da resposta imune. A própria parede celular já é um mecanismo de sobrevivência e evasão da resposta. Os parasitos têm outros mecanismos de evasão da resposta. Os vírus têm outros mecanismos e por aí vai, né? E as bactérias também têm. Um dos mecanismos de evasão da resposta imune, por exemplo, a Klebsiella, do Bacillus anthracis, do Streptococcus pneumoniae, é a presença desse glicocálice. Então, com o glicocálice exposto, fica um pouco mais difícil da célula conseguir intensificar a fagocitose. Não que não vá acontecer, né? Para isso que a gente tem opsonização, para isso que a gente tem a ligação mesmo de anticorpos, né, que reconhecem esses antígenos que estão na superfície da bactéria, de qualquer outro patógeno, que vão ajudar nesse processo. Mas num primeiro momento, né, a fagocitose ela acaba sendo prejudicada por conta da presença do glicocálice. Perfeito. Tá? Obrigada. Imagina. Não sei se respondi, eu também não entendi qual era a dúvida. Eu não entendi também qual que era a dúvida. Deixa eu ver qual foi o erro. Foi muito erro, porque realmente nem veio no relatório que essas respostas tiveram muitos erros. Ainda não foi, né? Mas obrigada mesmo assim por ter tirado essa dúvida. Imagina, que isso. Então, muito obrigada, professora Flávia. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Queria agradecer pela sua presença, por ter disponibilizado tempo para dar essa aula, para explicar tudo, e ainda explicar além das questões.
mesmo estando em licença médica, você conseguiu tirar esse tempinho para ajudar a gente. Então, muito obrigada. E foi muito bom ter essas suas aulas e eu acho que deu para todo mundo aprender bastante. E muito obrigada por todas as explicações, mais uma vez. Obrigada por ter se disponibilizado a estar aqui, mesmo com as dificuldades. Bia, eu que agradeço, né, sua presença aqui, me ajudando. Agradeço o Paulinho também pela presença. Agradeço todas as meninas, né, que estão aqui, a Adriana, a Thaís, a outra Adriana, não, mesmo, a Adriana, a Keila também, agradeço. Agradeço também os comentários aqui. Thaís, muito obrigada, né, que bom que você gostou. Realmente foi um pouco complicado, né, nessa fase das aulas. Eu estou em tratamento médico, né, realmente estou afastada do trabalho. Quando eu estava fazendo as aulas, gravando as aulas e fazendo quiz, a Bia sabe, né, ela acompanhou de perto, ela me acompanha muito de perto. Então, eu realmente estava muito mal e não estava fazendo tratamento ainda. Então, acredito que até esses erros, assim, né, eles tenham ocorrido por conta disso também, né, de uma ineficiência, assim, né, por parte de eu não estar 100% bem, né. Então, eu também peço desculpas, né, sinceras desculpas, né, pelos erros das questões. E, de todo modo, foi um prazer, né, é sempre um prazer poder contribuir com o curso, já é a segunda turma, né, que eu tenho o prazer de participar e ensinar. Então, só deixo meu agradecimento mais uma vez. E um bom final de semana para vocês, tá bom? E cuidem-se. Muito obrigada, professora. Bom final de semana a todos e obrigada pela presença. Obrigada, meu amorzinho. Um beijo. Beijo para vocês. Beijo.